escolho da mediunidade. Allan Kardec coloca como um dos maiores escolhos, quer dizer, um dos maiores obstáculos, uma das maiores dificuldades ao exercício da mediunidade, a obsessão. O espírito obsessor se coloca com predomínio em relação àquela mediunidade. Ele toma a frente, não deixa outros espíritos se comunicarem. Usa nomes famosos e pela aparência ele pode enganar até o observador. É muito importante o estudo antes da prática, tanto para o médium quanto para aqueles que vão compor a sessão mediúnica junto com ele, e que aqui no texto foi chamado por Allan Kardec como observador. São 3 graus principais de obsessão. A obsessão simples, quando o médium percebe, ou pelos fluidos, ou tem uma percepção pelo tipo de mensagem, que um espírito que quer se comunicar com ele é o espírito mal intencionado. E quando é assim, o médium tem percepção, é só ele deixar de receber aquela mensagem por um tempo. A fascinação já é mais difícil, mais complicado, porque o médium não percebe que ele está sendo enganado, que ele está sendo vítima de um obsessor. Em geral, esse médium fascinado, sob o domínio do espírito obsessor, começa a achar que a sua comunicação, as suas mensagens são mais importantes do que a dos outros, começa a sentir ciúme, inveja das outras comunicações, acha que só as comunicações dele são importantes. E rejeita qualquer tipo de orientação, de conselho. Acaba se afastando do grupo, porque o espírito que está sob o controle não aceita nenhuma interferência positiva. E o terceiro tipo, que é a subjugação obsessional, é um domínio, um constrangimento físico. O obsedado começa a ter uma interferência do espírito obsessor em seu corpo físico. Pode ser alguns constrangimentos, como alguns órgãos internos paralisarem, ou as pernas, as mãos travarem, ou até mesmo começar a fazer movimentos desconexos, repetitivos, soltar alguns gritos, falar alguns palavrões. O espírito tem a intenção de tornar o indivíduo constrangido. A subjugação é um caso muito grave. Em geral, ela era chamada antigamente como possessão. Hoje nós a conhecemos como subjugação obsessional. Também foi muito confundida esse tipo de obsessão com a loucura. Vamos falar um pouquinho da diferença dessa obsessão, que é a subjugação, e da loucura. A loucura, ela traz consigo como causa um problema orgânico, uma lesão no cérebro. O tratamento deve ser realizado no corpo físico, dentro, no interior do corpo físico, no cérebro, porque ali é que está instalada a problemática. Se conseguir tratar, reverter aquela lesão, o chamado louco ele pode ter uma boa melhora. Acontece que na subjugação o problema é externo, é um espírito, é um inimigo que está provocando aquele tipo de reação, aquela problemática.
E se submeter um obsediado a um tratamento como é feito com os doentes, chamado loucos, aí sim pode lesionar o cérebro, como era feito antigamente, os choques elétricos, as duchas, pode lesionar o cérebro e ele ficar com um problema irreversível. No caso da subjugação, tem que afastar o inimigo e somente uma autoridade moral, um pensamento que seja superior ao espírito inimigo é que poderá fazer. A subjugação, ela é individual, mas quando uma falange de espíritos ataca uma comunidade, pode haver uma subjugação coletiva. Na época de Jesus, na época do Cristo, aqui na Terra, ele tinha autoridade moral para afastar esses espíritos da comunidade. Naquela época, esses espíritos chamados de demônios. A obsessão, ela ocorre em qualquer pessoa. Não precisa ser médium. A diferença é que no médium o espírito denuncia sua presença. A sua influência é percebida. E naquele que não é médium, ela vai se manifestar com outros sintomas que são confundidos com as doenças do corpo físico, as doenças que nós temos aqui na Terra. O inimigo fica oculto. Também não está ligada ao espiritismo. Sempre, desde que houve espírito, houve a obsessão. E só vai desaparecer a obsessão quando a Terra já não tiver mais espíritos imperfeitos. Só tiver espíritos bons, bem intencionados. Porque a obsessão sempre é o ataque de um inimigo a alguém que ele queira prejudicar. Quando não houver desentendimento, não houver inimizade, houver o perdão das ofensas, não haverá mais a obsessão. É por tudo isso que o médium e o observador deverá saber o meio de distinguir o bom do mau espírito. Quando o mau espírito ele é descoberto e quando se estuda a mediunidade, se estuda a doutrina espírita, no menor sinal os médiuns já conseguem perceber o espírito mal intencionado. Esse espírito, percebendo que nada vai poder, ele se afasta. É por isso que nós nos tornamos, na casa espírita, tão repetitivo ao dizer que antes de ser levado ao fenômeno espiritual, ao fenômeno mediúnico, a pessoa deve ser apresentada à filosofia e à ciência espírita. Porque se ela se envolver com isso, como sendo um compromisso, uma responsabilidade, um ideal para a vida, uma vida espiritualizada, nada que aconteça depois vai levá-la à descrença. Do contrário, qualquer coisa que a sua inteligência apontar como sendo algo que ela não consiga compreender ou consiga aceitar como verdadeiro, pode criar uma rejeição, uma repulsão e não querer mais ouvir falar de espiritismo. Ou, então, desenvolver uma obsessão, cair numa fascinação e ser subjugado, trazendo sérias consequências para si mesmo e para todo o agrupamento.